Muito bem, estou de volta. Domingo fiz uma live surpresa ali, né? Deu um número legal de pessoas online assistindo e falei de alguns tópicos. Pessoas colocavam algumas observações, algumas perguntas e eu ia comentando acima daquilo. E uma das coisas que gerou, assim, que durou um bom tempo da live, que destacou ali um bom tempo, foi realmente a falta de senso dentro do mercado de trabalho, dentro do profissional. As pessoas não têm senso. Eu disse o que eu achava que era correto, o que eu achava que era errado, tal. Isso gerou ali uma série de comentários e despertou em um dos nossos participantes a vontade de relatar algumas coisas que aconteceram com ele no trabalho, né, há alguns anos. Então ele traz aqui para nós, pediu para manter o anonimato, claro que sempre respeitaremos e manteremos o anonimato do sujeito, e ele nos traz então aqui 2 casos de coisas que aconteceram no trabalho, coisas que ele presenciou. Não aconteceu diretamente com ele, porém ele presenciou isso e traz este relato para nós. Bom, o título que ele colocou aqui no e-mail é A Implacabilidade da Vida, ou seja, a vida é implacável, mas não é implacável, ela não perdoa. Uma bobeirinha você toma, mesmo sem bobear você toma. Então, qual foi assim, o questionamento? O questionamento não, qual foi a observação que o indivíduo teve? É que mesmo ele seguindo aqueles conselhos que dou, que você deve ir para o trabalho e apenas fazer o seu trabalho e não se envolver em outras coisas, em picuinhas, não se envolver com amores, romances, essas coisas, mesmo você abrindo mão disso, mesmo você tendo um comportamento amplamente profissional, você ainda poderá ser vítima, né? Será não que aí eu estarei profetizando? Não. Você poderá, né, muito provavelmente até, será vítima de uma sacanagem ou outra aí. E eu concordo com ele. Todos os lugares que trabalhei, todos não, exceto um lugar, eu tentei manter, eu mantive, aliás, a postura profissional em todos os lugares. Em apenas um, eu não fui sacaneado. No resto, todos eu fui. Justamente pela minha postura mais profissional. Quer dizer, o brasileiro ele não sabe o que é. Ele não tem senso. O brasileiro é um povo que não tem senso. Não é um povo normal porque é um país que não tem norma. Então, não devemos nem levar em consideração algumas normas. Porque como é que você vai aplicar normas onde as pessoas não sabem o que significa isso, né? Enfim, eu concordo com ele. E ele vai nos relatar aqui alguns casos, 2 casos, para ser mais específico. E vamos ver o que a gente tira de lição desse relato, tá bom? Vamos lá, ele deu aqui uma breve introdução. Essa parte não preciso ler, até porque ele me recomenda começar de uma parte que diz início. Então aqui está o início do relato do nosso camarada, tá? Vamos lá. Caro Lorde, gostaria de compartilhar contigo e com os demais confrades que ouvem este conteúdo e os 2 relatos a seguir. Embora ambas as situações não tenham acontecido comigo, acompanhei as 2 de perto. Uma delas tem mais de 10 anos, a outra aconteceu há cerca de 6 ou 7 anos atrás. Mas ainda tenho ambas bem vivas na minha memória e talvez sempre as terei. Provavelmente terá para sempre, tá? Dificilmente você esquece de sacanagem. Dificilmente. Dizem que o homem inteligente aprende com os próprios erros e o sábio com os erros dos outros. Embora os personagens principais das histórias a seguir não tenham cometido erros, ou os tenham cometido em baixa quantidade e intensidade, acabaram sofrendo consequências muito ruins em suas vidas profissionais e, consequentemente, pessoais. Acredito que seja possível aprender com os desdobramentos, principalmente a lição de que não se deve esperar nada de bom das pessoas. Se vier algo bom, é lucro. Eu concordo plenamente. Então, caso 1. Marcelo. Conheci Marcelo no meu primeiro emprego, há mais de 10 anos. De longe, era o mais educado e prestativo do setor. Sempre que eu tinha muitas dificuldades no começo, pois eu havia... Lembro que eu tinha muitas dificuldades no começo, pois eu havia sido alocado a um setor que eu não gostava. E ele foi um dos poucos que me estendeu a mão. Eu trabalhava num ninho de cobras e Marcelo era a única cobra sem veneno ou inofensiva. Eu tinha uma boa relação com ele, né? Marcelo havia entrado na empresa poucas semanas ou poucos meses antes de mim. Ele era servidor efetivo e tinha um salário muito bom.
a exemplo dos outros funcionários do setor. Como eu era terceirizado, meu salário era bastante inferior. Eu sofria preconceito explícito ou implícito de todos ali, exceto do Marcelo. Com o passar dos meses, Marcelo começou a apresentar dificuldades no trabalho. Como nossas funções eram diferentes, eu não tinha noção do que estava acontecendo de fato. O certo é que a chefia do setor começou a chamar a atenção do Marcelo com certa frequência, a ponto de humilhá-lo na frente dos outros funcionários e de clientes. Fosse hoje, a chefia correria o risco de responder por assédio moral ou algo do tipo. Na época, porém, esse tipo de assunto era pouco discutido e só algo muito grave geraria algum tipo de processo. Mais alguns meses se passaram e as reclamações sobre o trabalho de Marcelo aumentavam. Marcelo se esforçava, fazia até hora extra sem receber para poder dar conta do trabalho, mas choviam reclamações sobre o desempenho dele. A coisa foi piorando tanto que deram um ultimato cruel para Marcelo. Ou ele pedia exoneração do serviço público para não ser dispensado por desempenho insuficiente, ou ele seria dispensado por baixo desempenho. Não estou certo, mas acredito que ser mandado embora seria muito pior do que pedir conta quando se trata de órgão público. O que me intrigou muito nessa história é que, até onde eu sei, nenhum dos colegas de Marcelo estendeu a mão para ajudá-lo. Poderiam tê-lo trocado de setor ou função, mas não o fizeram. Um cara bacana, honesto e que teve a competência de passar num concurso bastante disputado, não se adaptou a uma função. Enquanto isso, aqueles que o convidavam para happy hour e festa de confraternização pouco ou nada fizeram para ajudar efetivamente um colega. Creio eu, uma simples troca de setor poderia resolver o problema, mas ninguém se habilitou a fazê-lo. É por isso que eu, autor do relato, não participo de happy hours ou confraternizações nem no meu atual trabalho e nem quando eu trabalhava no mesmo lugar que Marcelo. Na hora de rir, beber e fazer farra, todo mundo é amigo. Na hora que o bicho pega, não aparece uma boa alma para ajudar. Meses depois de Marcelo, eu pedi demissão da empresa que me cedeu ao órgão que Marcelo trabalhava. Uma vez ouvi dizer que ele havia sido aprovado num concurso em uma cidade vizinha, ganhando bem menos do que ele ganhava no órgão do qual foi forçado a pedir exoneração. Espero que ele seja muito feliz aonde estiver. Vou dar uma breve observação aqui. Aqui você diz uma coisa sobre Marcelo ter sido colocado na parede, as pessoas cobrando ele de toda maneira. Aqui, ó, como eu era terceirizado, meu salário era bastante inferior. Eu sofri preconceito explícito ou implícito de todos ali, exceto Marcelo. Muito bem. Isso aqui é a primeira coisa. Isso é uma coisa que o brasileiro não entende. Ele acha que sucesso tem alguma coisa a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. A não ser que você tenha um objetivo de, por exemplo, eu quero ganhar 2 milhões de dólares. O meu objetivo é ganhar 2 milhões de dólares. Ter 2 milhões de dólares para me gastar como eu quiser. Este é o meu objetivo. Se ao final da vida eu não conseguir conquistar esse objetivo, eu fracassei no meu objetivo financeiro. Mas um fracasso total, de maneira geral, não é só ligado a finanças. Então é o seguinte, você aí ganha um salário baixo, outras pessoas na empresa vão ganhar um salário maior. Muito provavelmente as pessoas que vão ganhar um salário maior vão se enfiar em dívidas. E se você for um cara minimamente desperto e um tanto quanto minimalista, você vai fazer milagre com esse pouco dinheiro que você tem aí. E vai despertar inveja nessas pessoas. Porque você vai começar a ter coisas das quais esses inúteis não conseguirão ter. Por quê? Porque eles são esbanjadores de dinheiro. São esbanjadores de dinheiro. Então, o simples fato de você ganhar pouco e viver muito bem os incomoda de uma maneira muito grande. Porque, para eles ganhar muito mais dinheiro que você deveria ser o seu sonho. E até pode ser o seu sonho, mas você não demonstra isso bajulando-os. Você demonstra isso, talvez no seu quarto, à noite, ao invés de assistir o futebol, ao invés de estar perdendo tempo com o streaming, você está estudando para o concurso, para passar e ocupar um cargo tão bom quanto daquele colega da empresa, até chegar ao ponto que você ganha um salário semelhante ou superior àquele. Então, o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de entender que algumas pessoas não conseguem bajular outras. Até tentam algumas vezes, mas não conseguem. E outras pessoas nem tentam, simplesmente abominam o ato da bajulação. Eu sou um destes. Eu abomino a bajulação. Eu abomino, eu sinto cheiro de longe disso aí. Então, assim, eu sou um tipo de cara que, se eu estou numa empresa ganhando pouco, estou fazendo milagre com esse pouco, e outro sujeito lá ganha muito, e não consegue lidar com esse alto salário, e começa a tentar me sacanear, nós vamos brigar. Provavelmente não vamos brigar. Nós vamos ter uma discussão, provavelmente não
nós vamos poderemos até entrar em vias de fato, porque mais que você dissimule, você está fazendo a sua parte dissimulando. Mas o outro lado você não controla, então você controla você, mas o outro não. Então, numa situação dessa como o Marcelo foi colocado, eu não sei se eu pediria exoneração. Você diz aqui que talvez, né, seja pior ser expulso, ser mandado embora. Eu não entendo muito bem, mas eu não faria isso. Eu não acho. Eu tenho um orgulho muito grande, esse é um problema que tem, tá? Quando a pessoa costuma machucar o meu orgulho, meu amigo, isso é um problema, tá? Então assim, eu não sou um cara que desisto tão fácil, sabe? Eu sou um cara que vou pra trocação mesmo. Mas enfim, nem todo mundo é assim, eu entendo, né? O lado do cidadão. Agora, é muito complicado esse negócio de você assim, sofrer preconceito por causa de um salário, porque não importa o salário, importa que você tenha um trabalho, que você consiga viver, etc, etc, etc. Agora, eu estou falando isso sendo um Red Pill. Obviamente que a maioria desses imbecis não são Red Pills. Então, se você falar isso lá na empresa, você vai estar falando para a parede. Só tem que estar bem explícito na sua cabeça isso aí, para que você não fraqueje. Porque é muito difícil, tá? É muito difícil passar por sacanagem nas empresas. Se segurar é muito difícil. Por mais que eu fale de você dissimular, eu digo que dissimulação tem que ser usada em algumas situações. Não pode ser usada sempre, senão você pode se perder no personagem. E também não pode ser usado sempre, que daí fica muito clara a sua tática. Mas às vezes é difícil. Às vezes é difícil, eu confesso. Eu vou dizer aqui uma outra coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Mais alguns meses passaram e as reclamações sobre o trabalho de Marcelo aumentavam. Marcelo se esforçava, fazia até hora extra sem receber para poder dar conta do trabalho. Então, isso aqui é uma coisa que eu não faço nunca. Tá? Hora extra tem que ser pago. Tem que ser pago hora extra. E você não é obrigado a fazer hora extra. A pessoa entra em acordo com você. Se você aceitar o tanto de hora extra e o valor pago, ok. Se você não aceitar, não tem como fazer hora extra. Então, assim, eu já desde muito tempo já tenho isso na minha cabeça. Quer dizer, eu não vou me esforçar além do meu limite para entregar. O que eu tenho para entregar, eu entrego no meu horário. Fora do meu horário, eu vou embora. Eu tenho pessoal e profissional. Eu sempre falo, profissional é uma coisa, pessoal é outra. Eu não vou levar trabalho para casa. E nem trago meus problemas da casa para o trabalho. A não ser que seja uma situação de vida ou morte. Aí é uma coisa diferente. Agora, picuinhas, besteirinhas, não. Isso não pode acontecer. Agora, eu estou falando aqui para pessoas minimamente despertas. Você querer que essas minhas dicas aqui sejam colocadas em prática na sua empresa, me desculpe, isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque eu não sou o comandante da sua empresa. O comandante da sua empresa, muito provavelmente, é um otário. Muito provavelmente é uma criança no corpo de um adulto. Muito provavelmente é um cara que não sabe nem... Bom, que só sabe quando é à noite porque fica escuro, eu diria assim. Então, você até pode ter um bom senso, o senso das coisas. Agora, esperar que os outros tenham é muito difícil. É muito complicado, tá? Então ele se esforçou à toa, que no final foi o mesmo resultado. No final é o mesmo resultado. Quando as pessoas estão imbuídas em fazer uma sacanagem e tirar você do caminho, elas vão fazer, não importa. Mais que você as bajule, o final é o mesmo. Então é melhor ir pra guerra, na minha visão. Eu entendo que algumas pessoas têm muito a perder, e aí elas optam para não ir pra guerra. Agora, é complicado você falar pra todo mundo desistir e deixar o concurso que o cara estudou tanto, passou e não sei o que, para daí ir lá pra outro ganhar pouco, vai ver, porra. É complicado, você tá entendendo o que eu tô dizendo? É complicado. Mas enfim, vamos lá. Sim, aqui você diz o seguinte: por isso você não faz happy hour, confraternização, porque na hora de festar e não sei o que. Olha, esses caras não são amigos, gente. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender o que significa amizade. Amizade seria um irmão não de sangue, tá? Seria uma pessoa companheira, uma pessoa que tá ali porque ele vier, uma pessoa que
te auxilia, uma pessoa que te entende, te escuta, né? Pode até não te entender, mas pelo menos escutar é o suficiente. E a pessoa começa uma faculdade, por exemplo, e diz que todo mundo da sala é amigo dele. Não é colega de classe, tá? É colega de classe no máximo. Então, ali pro happy hour, ok, você até pode ir com seus colegas ali. Agora, esperar que esses caras botem a mão no fogo por você em alguma situação de alto risco, nunca isso vai acontecer. Um amigo faz isso pra você, mas um colega nunca vai fazer isso. Então as pessoas confundem isso. As pessoas confundem muito isso aí, tá? Eu não faço esse tipo de coisa, eu não gosto disso aí. Eu não gosto dessa. Pra mim é tudo teatro, é tudo besteira. Eu não faço esse tipo de coisa, eu não gostei disso aí, tá? Eu já falei aqui num podcast há muito tempo atrás que nem formatura na minha faculdade eu vou fazer. Não gosto disso. Não é nem por dinheiro, é muito dinheiro que você tem que dar pra fazer uma formatura, mas não é por dinheiro. Dinheiro a gente arruma, vai ali, pega um dinheiro ali e pronto. Depois a gente recupera trabalhando. Não é nem por isso. Eu não gosto disso. Eu acho uma falsidade muito grande. Eu acho que durante muito tempo no curso todo mundo se odeia. De repente estão tudo ali comemorando. De repente estão no mesmo trabalho, na mesma profissão ali, um passando a perna no outro, de novo. Então assim, é uma coisa que eu prefiro não cultivar, sabe? Ah, mas daí as pessoas vão deixar claro que te odeiam. Não, é bom, pelo menos eu sei quem é o inimigo e quem não é, né? Enfim, eu também não participo dessas coisas e eu tenho 30 anos de idade, não é agora que eu vou mudar. Vamos lá. Caso 2. Michele. Quando ingressei no meu atual emprego, Michele trabalhava lá há uns 6 anos, praticamente desde a fundação da empresa. Ela me recebeu muito bem. Era uma funcionária muito respeitada na organização e querida por muitos. Sabia de muitas rotinas e procedimentos do lugar. Evidentemente, o fato dela ser popular e competente despertava inveja em outras pessoas, e eu percebi isso rapidamente. Pouco tempo depois que eu entrei na empresa, houve uma mudança na chefia. Michele, que embora tivesse muitas características, tinha o defeito de ser meio puxa-saco. Logo deu um jeito de aproximar-se da nova chefia. Ora, eu vou até o final dessa parte do relato, aí eu vou dar uma opinião sobre isso aqui. Vamos lá. Tudo parecia caminhar muito bem. Eu era leigo na época a respeito de fofocas de empresa e ainda o sou, procurando focar no meu trabalho, pois eu me lembrava do episódio de Marcelo de vez em quando, e não gostaria que o mesmo acontecesse comigo. Portanto, eu mal tinha olhos para outras situações que não estivessem ligadas às minhas funções. Num belo dia, recebi a notícia que Michele iria trabalhar diretamente comigo, dividindo funções. Fiquei feliz, pois Michele era uma pessoa muito tranquila de lidar e competente. Não sei se antes ou depois desse dia, Michele me chamou para conversar em particular. Procuramos um espaço reservado na empresa. Nos sentamos e ela começou a falar. O que ela me disse me deixou muito assustado e incrédulo. Chorando, ela me relatou que o novo chefe não ia mais com a cara dela, que ele armou uma situação falsa para incriminá-la dentro da empresa e que ela temia pelo futuro dela na organização. Duvidei da situação e tentei averiguar. Outros colegas também procuraram saber o que aconteceu e ninguém entendeu direito. Não vou dar detalhes dos desdobramentos, mas o que Michele falou era verdade. O chefe havia simulado uma situação para incriminá-la e outras autoridades na empresa compraram a ideia, pelo menos de início. Aí vem a primeira Red Pill. Quando o chefe armou a emboscada, havia uma terceira pessoa que era testemunha ocular do evento e que sabia que Michele era inocente. Eu mesmo acredito em Michele, pois a função que ela fazia e da qual foi acusada de cometer crime era a mesma função que eu fazia no início da empresa e era muito difícil executar qualquer irregularidade. Não que eu tenha tentado. O que havia acontecido na verdade é que Michele se ofereceu para ajudar Luana, nome fictício da testemunha, em uma tarefa. Luana aceitou a ajuda. Michele fez a tarefa e foi acusada de cometer um crime que não havia acontecido, o que se provou mais tarde. Luana, a funcionária testemunha, não moveu um dedo em favor de Michele. Suspeita até que Luana tenha sido cúmplice do então chefe. Michele foi chamada por chefias superiores, explicou o que aconteceu, o sistema foi analisado e nenhuma irregularidade foi constatada. Mesmo assim, o pesadelo dela não acabou. O chefe espalhou notícias falsas sobre ela, difamando-a dentro da empresa junto a outras figuras influentes, e o filme dela se queimou rapidinho, mesmo ela sendo inocente.
Você sabe, né? Notícia ruim, mesmo que falsa, corre facilmente. Os ataques velados a Michelle foram tantos que, num certo ponto, a situação dela ficou insustentável. Eu, na época, fui tentar me envolver para ajudá-la e quase me ferrei junto. Hoje, por mais consideração que eu tivesse e ainda tenho por Michelle, eu jamais faria o que fiz na ocasião, que foi comprar a briga com a chefia por causa de Michelle. Indiretamente, dei uma de CSP, Capitão Salva Poo. Você sabe o que eu quis dizer, né? Quase sobrou para mim. Antes de Michelle deixar a empresa, houve uma ocasião em que outros funcionários se reuniram para discutir um determinado assunto que envolvia diretamente a permanência ou não de Michelle na empresa. Fiquei surpreso com os posicionamentos de certos colegas, alguns dos quais eram ajudados pela própria Michelle e acabaram se posicionando contra a funcionária. Não bastasse a perseguição da chefia, agora também havia colegas contrários a ela. Possivelmente caíram na conversa da então chefia, que sempre agia por baixo dos panos, além de uma eventual inveja da popularidade, então em declínio da funcionária, em xeque. Meses depois, Michelle foi embora. Ao que me parece, ela encontrou outra ocupação e está bem. Há tempos não tenho contato com ela. Até hoje, ninguém sabe o verdadeiro motivo da perseguição por parte da chefia. Já perguntei algumas vezes, mas ela jura que não sabe o que originou a ira do então chefe, que aliás era bastante problemático. O certo é que Michelle era uma pessoa competente e foi injustamente removida da empresa, dentre outros motivos ainda desconhecidos, por inveja de outras pessoas. Ponto. Final. Ora, você diz aqui um negócio aqui. O certo é que Michelle era uma pessoa competente e foi injustamente removida da empresa. Aí nós vamos discordar. Ah, mas como assim, Lorde? Como é que você vai discordar? O cara trabalhou com a Michelle um tempão, como é que você vai discordar dele? Não, espera um pouquinho. Eu vou chegar lá. Entenda o seguinte. Competência. Eu fui competente. Eu estudei para um concurso, para a Polícia Militar, né? Isso aqui é um exemplo. Eu estudei para um concurso da Polícia Militar, da minha maneira, etc, etc, etc. Me desempenhei muito bem no teste prático. Fui muito bem no exame teórico e passei. Fui competente e ganhei a vaga. Diferente do cara que poderá, porventura, comprar a vaga. Porque isso acontece em vestibulares no Brasil, acontece em outros lugares, tá? Isso não é competência. Isso é uma artimanha, isso é uma bajulação, isso é uma puxação de saco. Vamos lá no começo? Vamos lá no começo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pouco tempo depois que entrei na empresa, houve uma mudança na chefia. Michelle, que embora tivesse muitas características, que eu acho que ele quis dizer assim, muitas características boas, né? Tinha um defeito de ser meio puxa-saco, logo deu um jeito de se aproximar da chefia. Ponto. Este foi o problema. Este foi a ponta solta que originou toda a situação dela. Foi aqui. Isso é muito simples. É muito simples. Você diz num determinado parágrafo perto do final que o chefe era problemático. Não relatou quais eram os problemas dele. Eu digo quais eram os problemas dele. Tarado. Mangina. É um mangina com poder na mão. Você sabe o que um mangina com poder na mão faz? Só desgraça. Não existe nenhuma maneira de um mangina, de um blopio, no comando de alguma coisa, fazer algo de bom. Não existe. Eu falo por experiência própria, cacete. Vou repetir o que aconteceu comigo no quartel. Roubaram um celular, um boné e um fone. Eu prendi os acusados. Eu entreguei os acusados. Eu entreguei as testemunhas. E o comandante, frouxo, liberou os caras. Vou repetir o que aconteceu comigo no hotel onde trabalhei. Eu fui roubado. Eu apresentei testemunha, eu apresentei prova de que eu tinha sido roubado. Semanas depois, eu fui demitido. Porque os donos eram o quê? Manginas. Lupios. Frouxos. Ah, vamos relevar. Vamos arrebentar o lado mais fraco. É sim. É muito simples. Aí você me diz aqui o seguinte, ó.
Não sei se antes ou depois desse dia, Michelle me chamou para conversar em particular. Procuramos um espaço de levar na empresa, nos sentamos, ela começou a falar. O que ela me falou, me deixou assustado e incrédulo. Chorando, ela me relatou que o novo chefe não ia mais com a cara dela. Eu vou dizer por que ele ia mais com a cara dela. Porque ela não cedeu as investidas dele. Simples. Ele deve ter dado uma investida, ela disse não. E ele falou o quê? Meus amigos, isso aqui acontece todo dia, todo dia. Quantos casos os senhores conhecem de mulheres que vão lá e dão mole pra vagabundo, nego mala mesmo, vagabundo, bandido, fica com o bandido, de repente decide terminar com o bandido. O bandido diz, ou você fica comigo, você não vai ficar com ninguém. Ela diz, não vou ficar contigo. Aí o cara vai lá e mata ela. Quantos casos desses vocês veem por dia? Se você abrir aqui, de segunda a sexta o Brasil Urgente, você vai ver pelo menos uns 3, 4 casos desses por dia. Em tudo quanto é lugar no Brasil. E isso acontece em empresa também, cara. A partir do momento que você puxa saco, meu amigo, o universo ele não vai trabalhar a teu favor. Ele pode até, até um certo período, você tirar a sorte grande. Mas uma hora ele vai cobrar. Então, aqui, eu não estou dizendo que é isto. Mas pra mim, muito claro, que a maior probabilidade é que seja isso. Ele tentou dar uma investida nela aqui. Tentou investir nela. Ela disse não. Ele diz, agora eu vou fazer a tua vida aqui no inferno. E tem cara que é implacável. Então você começa o teu relato dizendo assim, a implacabilidade da vida. Será que é da vida ou das pessoas? As pessoas são implacáveis, cara. É por isso que eu digo, quando o teu inimigo tenta ser implacável contigo, você tem que ser 2 vezes mais implacável com ele. Não se deve relevar. Não se deve baixar a guarda. Inimigo se elimina. Não se passa a mãozinha na cabeça. Inimigo se elimina. Bom? Aí você tentou averiguar a situação, tal. Aqui, Aí vem a primeira Red Pill. Quando o chefe armou a emboscada, viu uma terceira pessoa que era testemunha ocular no evento que sabia que Michelle era inocente. Eu mesmo acredito que Michelle, tal, beleza. Aqui ficou claro, senhores, que não foi, que o cara armou toda uma situação por conta de outra situação. Então o cara ficou puto com alguma coisa e tentou prejudicar na empresa. Isso acontece muito. De homem para mulher, tanto de mulher para homem. Isso acontece muito. Por quê? Porque nas empresas não tem senso, cacete. Não tem norma nas empresas. Eu falei isso na minha live, vou repetir aqui. Ele não... Digamos que foi isso, que ele tentou dar uma investida nela, ela disse não, e ele ficou puto. Ele tem que ficar puto lá fora, no pessoal. Ele nunca pode trazer isso para o trabalho, porque ele é chefe, ele é comandante. Então, se você vê o comandante dando uma investida numa funcionária, o que você espera? Que quando uma funcionária começa a dar uma investida em você, que você vai ter problemas. Porque se o comandante faz isso e nada acontece, todos os outros podem fazer. E se você disser não, você será o abatido. Então, quando você entra na empresa, você já tem que prestar atenção quem são os comandantes. Presta atenção quem são os comandantes. Se o cara for frouxo, você vai ter problema. Se o cara for mais casca grossa, pode ser que você ainda tenha menos problema. Mas é muito difícil, senhores, hoje em dia, ter comandante, ter chefe, um cara desperto, um cara red pill. Por isso que é importante, aqueles que não querem ser ghost, né? Aqueles que querem ocupar algum cargo, que você ocupe e bote pra quebrar nisso aí. Que não deixe esse tipo de coisa acontecer. Porque sempre o inocente se fode. Tô dizendo que Michelle é inocente. Eu não acho que ela é inocente. Eu acho que a partir do momento que ela começou a puxar saco, ela colocou um alvo nas costas. Porque se ela era tão competente, qual é a necessidade de puxar saco? Talvez a raiva das pessoas não era nem porque ela era competente. Era talvez porque ela estava puxando saco. Aí você vai falar assim, mas as pessoas também puxavam saco. Mas ela puxava mais. E ela tinha um cargo bom, melhor que os outros. Então o puxa-saquismo dela, na visão das outras pessoas, na visão dos outros puxa-saco, estava sendo melhor. E eles têm inveja disso, têm raiva disso. Você tá entendendo? Aí é que tá o problema. A raiz do problema tá aí. Entendeu? Aí você falou aqui da funcionária, tá? Mas é óbvio que essa funcionária aqui, ela nunca, por mais que ela não tenha nenhuma ligação com o chefe para tentar prejudicar a Michelle, nunca ela ia comprar a briga da outra, porque provavelmente ela tinha raiva da outra também. Uma raiva ali que era até obscura, mas tinha. Então na hora que ela viu a vítima dela se fudendo, vamos tacar mais uma pá de terra em cima, né? Vamos acabar de enterrar. Michelle foi chamada por chefias superiores, explicou o que aconteceu. O sistema foi analisado e nenhuma irregularidade foi constatada. Quer dizer, não teve crime. E mesmo assim, fizeram da vida dela inferno. Por quê?
Por que será? Mesmo assim, o pesadelo dela não acabou. O chefe espalhou notícias falsas sobre ela, difamando-a dentro da empresa, junto às outras figuras influentes. O filme dela se queimou rapidinho, mesmo ela sendo inocente. Então tem outras figuras, tem outros chefes, tem outros superiores. Por que ninguém puxou pro lado dela? Por quê? Normalmente, esse chefe tem esses caras na mão, tem esses caras no bolso. Deve algum favor a ele, então. Tudo que ele fizer, eles vão dizer amém. Entende? Os ataques velados a Michelle foram tantos que, num certo ponto, a situação dava ficou sustentável. Eu, na época, fui tentar me envolver para ajudar e quase me ferrei junto. Então, que você deu aqui a tua Red Pill, ok. Antes de Michelle deixar a empresa, houve uma ocasião em que outros funcionários se reuniram para discutir um determinado assunto que envolvia diretamente a permanência ou não da Michelle na empresa. Fiquei surpreso com os posicionamentos de certos colegas, alguns dos quais eram ajudados pela própria Michelle e acabaram se posicionando contra a funcionária. Não bastasse a perseguição da chefia, agora também havia colegas contrários a ela. Possivelmente caíram na conversa da então chefia. Não, nem conversa, cara. Isso aqui é, vamos nos juntar para eliminar o inimigo. Ela tem uma função que todos nós queremos aqui. E ela está sendo boa nas investidas. Ela trabalha bem, porém é puxa-saco. O puxa-saquismo dela está vencendo o nosso. Nós temos que retirar essa mulher daqui. Simples. Joguinho de xadrez, simples. Não existe eu gosto de você na empresa. Não existe. Por quê? Porque não são seus amigos, são seus colegas. E quando eu digo colegas, eu estou falando colegas barra... Quem conhece o canal sabe qual é a outra palavra. Colegas barra inimigo. Entendeu? Não espere um ato de amizade de um colega, porque é mais fácil ele ser o inimigo do que ele ser o amigo. Isso é muito simples, mas, pelo amor de Deus, tem que entender isso aí. Entendeu? Possivelmente cair na conversa da então chefia, que sempre agia por baixo dos panos, além de uma eventual inveja da popularidade, então em declínio, da funcionária em xeque. Meses depois, Michelle foi embora, que me parece que a situação está bem. Há tempos não tem contato com ela. Até hoje ninguém sabe o verdadeiro motivo da perseguição por parte da chefia. Ora, é muito simples. Muito simples. Ficou claro, né? Pra mim é claro isso aqui. Pode ser outra coisa? Claro que pode ser outra coisa. Né? Eu já perguntei algumas vezes, mas ela jura que não sabe o que originou a ira do então chefe. Ah, acho que ela sabe sim. Eu acho que ela não quer falar por motivo de vergonha, talvez. Né? Tem uma vergonha. Talvez ela tentou puxar o saco do cara, o cara entendeu de outra maneira, né? E ela ficou com vergonha de falar, ó, ele tentou investir em mim. Ou talvez ela tenha até deixado de entender que ela queria mesmo, depois se arrependeu, ou sei lá, qualquer outra coisa. Tem muitas coisas que podem acontecer, mas pra mim é muito claro que é uma decisão totalmente emocional do cara, porque foi rejeitado. E uma pessoa quando é rejeitada, uma pessoa que não é desperta, uma pessoa quando é rejeitada, é um perigo para a sociedade. Tanto homem quanto mulher, é um perigo. Quando você é rejeitado e você não tem a noção de red pill, por exemplo, meu amigo, você corre um grande risco de fazer uma cagada aí, tá? Então, essa é a minha análise, tá? Eu deixo aberto aqui a análise dos outros colegas aí, dos outros confrades aí. Colega não, né? Dos outros confrades aí eu deixo aberto as análises, tá? Obviamente que eu não sou dono da verdade, não sei tudo. Essa é a minha análise prévia da situação. Quero os comentários de vocês aí, um comentário com total educação. Já sabe muito bem que se comentar de uma maneira totalmente deselegante vai tomar bomba, né? Mas pra mim tem umas coisas muito simples aqui de entender, não é nem difícil. E eu vou dizer uma coisa aqui pra ti, ó. O certo é que Michelle era uma pessoa competente, foi justamente removida da empresa. Tudo bem, ela pode ter sido competente e pode ter sido removida injustamente da empresa, mas a partir do momento que ela se coloca como puxa-saco, ela não é tão santa quanto parece, tá? Porque o puxa-saquismo é uma coisa muito nojenta, na minha opinião. O puxa-saquismo é uma coisa assim, por exemplo, se uma pessoa tem inveja de você na empresa, eu ia terminar o podcast, vamos lá, 34 minutos de podcast, enfim. Quando você não gosta de uma pessoa na empresa, você tem inveja da outra pessoa, e você puxa-saco, e você bajula o teu chefe gosta da tua bajulação, tu tem um poder muito grande de tirar aquela pessoa da empresa, por inveja sua, e usando o poder do puxa-saquismo. Então, isto é uma coisa muito nojenta, na minha opinião. E quando o puxa-saco é removido, eu não tenho dó, não. Não tenho mesmo. Por mais que o puxa-saco, quando vá fazer o seu serviço, seja um cara competente no seu serviço. Mas o simples fato dele começar a bajular
e ele tem uma posição de destaque na empresa, você pode ter certeza que as pessoas que estão na empresa não vão olhar para ela na posição de destaque pela competência, vão olhar pela bajulação, falar, por mais que esse cara seja competente, esse cara tá ali porque é puxa-saco. E isso vai despertar a ira de algumas pessoas que podem até ser honestas, e vai despertar a ira dobrada àquelas pessoas que são desonestas e querem estar naquela posição. Então assim, você tá a um passo da morte ali. E ela fez exatamente, ela cavou a própria cova. Para mim, o chefe é só mais uma angina que destilou seu ódio aí quando foi rejeitado. Tá? Para mim é isso, é muito simples. Tá? Pode ser outra coisa? Claro que pode ser. Mas a análise prévia é essa aí. Tá bom, meus amigos? Então, vai pro ar o podcast assim que acabar de editar aqui. Um grande abraço, obrigado a todos pela companhia. E espero vocês no próximo podcast, ok? Ao autor do relato, obrigado pela confiança mais uma vez de destacar aí. Se você tem alguma história aí de trabalho, alguma história que você passou aí, que você presenciou, situações semelhantes a essa aqui, e quiser mandar para nós aqui, tá? Só oculte o nome das pessoas aí para não ficar ruim para ti e para mim, né? E vamos analisar os casos porque isso é muito importante. É muito importante a gente saber analisar algumas coisas no mercado de trabalho. O grande problema dos homens tá nesse lugar. Não é só relacionamentos amorosos, não é só namorar, casar e ter filhos. É no trabalho, é na escola, é na faculdade, é no dia a dia. Tá bom? Temos que despertar nisso aí também. Um grande abraço a todos e até mais.